Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo professor aí, japonês. Estamos aqui para fazer aí um prognóstico, uma tal de previsão, talvez, né? Aí pelo Campeonato Brasileiro aí, eu fiz a minha, o japonês fez a dele, e a gente vai aí colocar aí para mostrar para vocês um pouquinho aí do que pode acontecer no Brasileiro, pelo menos a expectativa aí nossa. Mas antes de qualquer coisa a gente comentar aqui, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar. Escreva aí se vocês aceitaram aí, gostaram da nossa opinião, aí se vocês acham que está certo aí esse diagnóstico. E também não deixe de seguir a gente lá no nosso canal no Instagram. Tem informações lá para vocês constantes sobre São Paulo, futebol feminino, o basquete tricolor, que joga hoje também, certo? E também aí o futsal do São Paulo, além do São Paulo Futebol Clube. Beleza? E aí, Japa? Expectativa boa para o Campeonato Brasileiro? Ah, assim, ó, sem clubismos, é melhor assistir o brasileiro do que assistir campeonato estadual, né? Ah, não, isso é fato. Então, então, assim, é, nível técnico, a gente sabe como é que é futebol brasileiro, não espere grande coisa, mas é isso, espere jogos melhores do que visto nos jogos do Campeonato Paulista e os outros estaduais aí. Então, a gente tem que ver. Mas a gente vai mostrar aí, né? A gente colocou aí colocamos os times aí em três grupos diferentes, né? Um grupo aí que vai disputar título ou pelo menos vaga na Libertadores. Um grupo aí que vai para a Sul-Americana e não vai correr risco, né? Grandes riscos de rebaixamento. E os outros que vão brigar aí para não cair nesse campeonato, certo? Então, vamos começar aqui. Eu vou mostrar a sua previsão para você falar, e aí depois eu mostro a minha, tá bom? Vamos lá, então. Vou pegar aqui, aí, ó. Bem feita aí, ó. Coisa fina aí, certo? Bom, Ótimo. A gente colocou, opa, ficou da hora. A gente colocou aí a questão aí do título, né? Pelo menos na minha previsão aí, eu acho que o Palmeiras é o grande franco atirador nesse campeonato. Acho que o Palmeiras pode conseguir aí ser um protagonista nesse campeonato brasileiro. Tudo isso pela estrutura que tem, né? Pela forma de manter o clube, pela forma de manter os jogadores, forma do técnico, filosofia. A gente acredita aí que eu, pelo menos, acredito muito que o Palmeiras possa conseguir aí ser um grande franco-atirador nesse Campeonato Brasileiro. Aí pode ser um grande favorito ao título. Eu acho que quem corre aí por fora aí, o Fluminense, é um time que vem aí jogando bem. Fluminense, Flamengo, o Grêmio, o Atlético Mineiro, são times aí que podem aí, por exemplo, podem brigar pelo título, mas muito mais voltado a Libertadores, igual o Corinthians. O Corinthians lutei também pela Libertadores nesse Campeonato Brasileiro aí, certo? então a segunda O parte aí, ó. segunda parte aí nós temos o grupo aí que é intermediário, né? A gente tem aí o América Mineiro, que eu acho que o América Mineiro, acho que para mim é América Mineiro, Red Bull Bragantino, Fortaleza. Eu acho que são times que demonstram não passar nenhum risco no Campeonato Brasileiro. Nenhum risco, para mim. Acho que são times que têm uma estrutura legal, um futebol razoável. Acho que dá para disputar em meio de tabela e dá para simplesmente aí lutar por Sul-Americana aí, vaga direta, tranquilamente, né? Aí vem o Atlético Paranaense, que eu acho que não dá para entender o Atlético Paranaense, né? A gente não consegue saber muito bem do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense, quando tem as Copas para jogar, deixa o Campeonato Brasileiro de stand-by. A gente não sabe muito bem o que pode acontecer. O Inter, a mesma situação. E o São Paulo, eu coloquei o São Paulo aí, acho que entre os últimos de Sul-Americana, sem correr risco, com ressalvas. Tá? Eu coloco o São Paulo aí com ressalvas, porque o São Paulo pode lutar aí contra o rebaixamento, sim, dependendo do campeonato, do jeito que for aí, certo? Já na outra parte da tabela e da parte última baixa aí, a gente colocou aí, eu coloquei a luta contra o rebaixamento. Eu coloquei aí o Vasco, o Santos, o Botafogo, o Curitiba, o Bahia, o Goiás, o Cruzeiro e o Cuiabá. Acho que
isso fica claro pelo campeonato que demonstraram no campeonato estadual, pelo desenvolvimento que vem. Acho que muito se refere-se a uma luta contra o rebaixamento desses times, né? Eu espero sinceramente aí que isso depois acabe funilando aí para uns 5 por aí. Mas a tendência é que esses daí já entram no Campeonato Brasileiro aí com zero risco de rebaixamento real aí no Campeonato Brasileiro. Certo? Essa é a né? minha provisão aí. Eu Vamos vou ver aí. agora vou mostrar a minha aqui. Tem algumas diferenças, tá? Então, vamos começar aqui. Em termos aí de título Libertadores, já tem um pouco mais de... Eu acho sim que o Palmeiras é o favorito, tá? Eu acho que o Palmeiras só não ganha esse campeonato novamente se as Copas estragarem muito algumas rodadas do Palmeiras, ou se do nada o técnico sair, sabe, no meio do ano aí, sei lá, ele fizer uma proposta no time europeu e cair fora. Fora isso, se tudo se mantiver, ou se o Palmeiras tiver uma onda de contusões graves aí, tipo São Paulo, assim, sabe? Aí talvez não sustente muito. Mas fora isso, eu não vejo muitos rivais. Aí, assim, coloco aí num segundo plano aí, que talvez brigue o Atlético Mineiro, tá? Mas você já vê que tá meio cheio de crise aí, o técnico tal, tá estranho. O Flamengo é uma incógnita. Agora que contratou o Sampaoli, se o Sampaoli fizer um trabalho bom, como ele fez no Santos, por exemplo, aí eu acho que o Flamengo pode brigar. Mas se, né, o Sampaoli a gente sabe como é que é, talvez pode não dar tudo errado. Pode dar tudo certo ou dar tudo errado. O Fluminense, talvez, mas eu acho que o Fluminense não tem elenco para aguentar 3 competições. Então, eu acho que ele consegue assim uma vaga na Libertadores. O Corinthians, assim, eu acho que ó, ele entra numa perspectiva de dúvida como o São Paulo, mas como tem um time com jogadores um pouco melhores, pode brigar, mas eu acho que com esse técnico aí não vai muito longe, se eles trocarem por um técnico melhor e tal. E o Atlético Paranaense é aquela tartaruga que a gente olha em cima da árvore, né? Tem uma estrutura boa, blá blá blá, mas assim, eu não acho o técnico grande coisa, eu não acho o time deles grande coisa, eu acho que você tem alguns bons jogadores, mas muitos deles é restolho de outros times, né? Vide Pablo, tá? Mas sempre tá lá, né? Talvez caiam fora logo das Copas e aí consiga priorizar o brasileiro. Então, eu coloco um sexto aí na dúvida mesmo. Sul-Americano e sem risco, tá? Eu já tenho uma perspectiva diferente. Eu acho que Fortaleza dificilmente corre risco, só se também, de novo, ficar em 3 competições por muito tempo, aí talvez dar uma apertada como apertou no passado. O Grêmio, ao contrário do Cadu, eu não acho que briga por Libertadores. É um time que acabou de subir da segunda divisão. Tá, tem o Soares, tá, tem o Soares. Mas tem um monte de jogador ruim também. Um técnico que não é muito confiável, né? E que se tiver Copa, envolvido em Copa, tipo a Copa do Brasil, ele larga o Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio eu não acho que chegue assim tão, a uma posição tão grande. O Internacional, mais ou menos. O Red Bull Bragantino eu tenho ressalvas. Eu não acho tão tranquilo. É que eu acho que tem outros piores que ele. Mas eu acho que o time do Red Bull Bragantino, desde que a Red Bull entrou, desse ano é o mais fraco que tem. Então eu tenho ressalvas também. O América, mas eu acho que o encanto do América tá acabando, tá? Então não sei se vai tão longe assim. E aí eu já coloco o Cruzeiro, tá? Baseado no quê? Eu não acho o time do Cruzeiro tão pior do que os outros. Eu acho que tá assim, ele assim, é do nível do América, vamos dizer assim, de qualidade de jogador. Mas eu acho que pode melhorar. É um time que pode melhorar, tá? Tem perspectiva. E o São Paulo, eu coloquei assim de propósito, não coloquei, não tá torto, não, eu coloquei assim de propósito, porque para mim ele tá morando nisso. Ele flerta em não correr risco, mas ele flerta em cair lá embaixo na turma do rebaixamento. Para mim é assim,
Qual que é a estratégia de São Paulo não correr risco? Se trocar o treinador. Se mantiver, aí vai lá para baixo e aí vai brigar lá com o pessoal do último grupo. E aí, parecido aí com o Ducador. O Vasco, Santos, Botafogo. Esses eu acho que tem até um pouquinho mais de perspectiva de não ficar muito apertado. Para mim, os três que correm mais risco é o Curitiba, tá? O Goiás e o Cuiabá. Esses, para mim, correm muito risco. O Bahia é uma incógnita. O Bahia tem investimento, tem, mas pelo menos até agora não se acertou. Mas tem um fator casa relativamente bom, certo? Então, na minha opinião, é isso, né? São esses sete, talvez mais o São Paulo, dependendo do que acontecer, das decisões tomadas aí pela direção do São Paulo, principalmente. Então, ó, Isso aí. é isso aí, ó, não teve muita diferença. Aí no final do campeonato a gente volta com essa tela para ver se a gente falou muita bobagem ou se a gente falou coisas corretas. Porque assim, o Campeonato Brasileiro chega depois de 3, 4 meses, tudo vira ao avesso, né? Então a gente nunca sabe o que vai acontecer porque é determinante também o desempenho nas outras competições. Tem o Mas, mercado, tem a abertura de mercado sim, sim. europeu, tem uma mudança É, total, assim, enfim. não tem, né? O Brasil não tem tantos jogadores cobiçados assim, né? Mas sempre um chega, um vai embora, né? Mas eu acho que não foge muito disso. Eu acho que desses 20 times aí, pelo menos metade a gente vai acertar onde eles vão ficar, né? Aí a outra metade é esse monte de dúvida que tem aí, tanto na parte de cima como na parte de baixo, certo? Então, pessoal, é isso aí. Então, essa é a nossa perspectiva. Então, a gente volta logo aí com pré-jogo, né? Já vai ter jogo hoje aqui, né? Já vários jogos, por sinal, né? Essa rodada aí, muitos jogos no sábado. E aí a gente volta já com o pré-jogo aí, né? De São Paulo e Botafogo. E vamos ver aí o que vai dar, tá certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e bom campeonato para todos aí. Até mais. Aí, bora lá. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!